Olá, boa noite. Ei, Elô de volta aqui comigo. Boa noite, Elô, Renata, Adri, Ju. Boa noite para todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo, Ricardo. Ei! Boa noite, pessoal. Oi, Rose. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje é uma live muito especial. A gente vai falar dessa nossa força ancestral e trazer todo esse movimento para o nosso aqui e agora, né? Por tudo que estamos vivendo, então mais do que nunca é necessário. E enquanto o pessoal vai chegando, me avisem se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá ok. Também, enquanto isso, vocês podem convidar outras pessoas clicando aí no aviãozinho, me mandando coraçãozinho. Se alguém não quiser responder, manda coraçãozinho para eu saber se estão ouvindo, se está tudo bem. E aí, hoje vai ser um papo bem gostoso. Qualquer tipo de pergunta, ok, pessoal, que vocês queiram, vocês podem também ir fazendo durante a live. Para ficar realmente bem um bate-papo. Oi, Mi, boa noite! E no final vai rolar aquela meditação maravilhosa para a gente se conectar, né, com os nossos ancestrais. Então, fiquem, porque o final vai ser realmente muito gratificante para todos nós, tá bom? Então, todos ouvindo. Hoje, essa live eu me inspirei em falar nela da semana passada, porque eu estou procurando fazer uma sequência de temas que um vai, na verdade, complementando o outro. Então, se por um acaso vocês não assistiram aos demais e tenham interesse, curiosidades, eu estou com um canal no YouTube. Vocês podem tanto entrar pelo link que está na minha bio, né? É aquele linkzinho que fica abaixo do meu nome, da minha descrição. Clicando ali, você tem uma opção, canal do YouTube, e ali você já navega direto para ele. Então, as lives eu tenho colocado lá, assim como outros vídeos curtos que eu faço também. E em breve vou alimentar mais e mais, né? Estou com alguns projetos novos aí, para que a gente traga mais informações, mais conhecimento, tá? Então, quem tiver interesse em olhar, né, as outras lives, porque os assuntos estão sendo interligados, então é bacana. Se você quiser conhecer mais, vai lá e dá uma assistida, tá bom? Boa noite, Kátia, Ana Dizzy, todo mundo que está entrando aí. Então, a gente vai começando, né? Quem quiser, convidem as pessoas, me mandem coraçãozinho para a gente fazer mais pessoas visualizarem a live e virem participar com a gente, para a gente se reunir nesse amor, né, nessa conexão realmente com a nossa ancestralidade e mandar todo mundo juntos aí, uma vibração bastante bacana, tanto para a gente quanto para os nossos, né, que a gente vai fazer isso hoje, né, mandar essa frequência de amor para os nossos e, consequentemente, para o planeta como um todo. Tá bom? Vamos sim, Elô, vamos compartilhar o máximo que a gente pode, né? A gente está aí compartilhando e eu vou compartilhar mais ainda. Aguardem que logo em breve teremos novidades. Então, sendo assim, vamos começar oficialmente sobre o tema. A ancestralidade e sua força. E por que ela tem tanta força, sim, sobre nós? Porque nós somos constituídos desse DNA humano. E nesse DNA nós temos todas as informações dos nossos ancestrais. Isso a gente sabe, né? Eu tenho uma médica amiga que está assistindo aqui, então DNA é informação. E até mesmo na espiritualidade a gente está estudando muito isso, essa ligação, né, da informação no campo físico quanto no campo espiritual. E a intenção é fazer a integração de tudo isso. Então temos aí vários cientistas e médicos renomados, como Deepak Chopra, Amit Goswami, que também estão colaborando muito com essa integração. Então, pela visão do Theta Healing, para quem não sabe, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez.
Theta Healing é uma técnica de reprogramação energética que eu trabalho com outras terapeutas também, que fazem o todo, né, interconectam esse meu trabalho, como os cursos da Rometria, que é a cura quântica estelar, o Reiki magnificado, que a gente trabalha muito com a nossa ancestralidade também. Então, essas técnicas, elas têm o intuito de trabalhar os nossos corpos espirituais. Então, ela pode muito bem ser trabalhada com outros tratamentos médicos e outras técnicas terapêuticas que a pessoa se utiliza também. Uma vai complementando a outra, né? Então, no Theta Healing, que é essa técnica de reprogramação energética, a gente, quando eu estou numa sessão com a pessoa ou durante os cursos, a gente aprende, e eu gosto muito de passar e explicar muita coisa para os meus clientes também, para que eles vão tomando essa consciência de que todas essas nossas informações estão no nosso DNA. E a gente tem, assim, são muitas gerações para trás. Então, pela visão do Theta Healing, o nível, a gente tem alguns níveis de crença. Tem até, gente, tem uma live que eu explico um pouco melhor sobre isso, se eu não me engano, é a que eu falo dos medos, tá? Tem mais ou menos um mês que eu fiz essa live. Mas a gente tem níveis de crenças e o nível genético é que conta a partir dos nossos pais até a 8ª geração, as informações que vêm dessas pessoas. E nós temos um nível histórico que é da 8ª geração para trás. Então, assim, são pessoas que realmente a gente não faz ideia de quem tenham sido, mas só que nós carregamos essas informações no nosso nível genético e histórico. E elas acabam até, claro, se misturando muitas vezes, porque a gente não vai ter nunca a certeza da origem disso, mas a gente sabe que a gente carrega aquelas informações. Então, a gente trazendo isso, a gente traz tanto informações muito bacanas, né, da força deles, de pessoas que passaram por momentos assim muito mais desafiadores, se a gente for pensar friamente, do que a gente está vivendo hoje, né, povos aí que viveram em guerras e tudo isso que a gente sabe da história, imigrantes e até a configuração atual do nosso planeta, certo? Então, o que eu quero trazer hoje, e a gente vai fazer isso lá na meditação, é trazer essa força deles à tona para a gente viver melhor aqui o nosso presente, tá? Porém, nessas informações, a gente também tem algumas que não são muito legais, que são aquelas crenças, por exemplo, de escassez por conta do que eles viveram lá atrás, guerras, muitas privações, pobreza extrema. A gente também tem essas informações. Temos informações, às vezes, de preconceitos. Por quê? Porque os povos lá atrás, e eu estou falando realmente, gente, de coisa assim, milenar, né? Guerreavam muito, de uma maneira muito violenta. Então, povos que a gente nem nunca ouviu falar, mas a gente, às vezes, ouve um nome e já, o que será que tem ali por trás? Até tem um dos cursos do Theta Healing, que são diversos, tá? Para quem não conhece, que se chama Relações Mundiais. Esse curso, ele aborda exatamente essas guerras internas que nós temos dentro de nós por conta das... E tem um dos dias do curso, são 4 dias, se eu não me engano, que a gente tem uma lista para a gente testar se a gente tem algum preconceito, alguma questão, algum problema com os povos. E essa lista, gente, ela tem alguns povos que a gente nunca nem ouviu falar na vida, e tem alguns que dão, sabe, essa frequência de eu não gosto de você, né? E é muito interessante porque a gente não consegue fazer uma árvore genealógica tão antiga assim, na maioria das vezes, para ter essa informação. Mas, como, né, somos essa mistura toda de povos, então temos até informações duais dentro da gente, né? E isso é natural do ser humano. Então, por isso que muitas vezes os povos nem sabem por que estão guerreando até hoje, porque está tão intrínseco nas suas células que aquilo vai continuar até alguém decidir parar, ou seja, fazer diferente. Então, é quando alguém tem acesso a mais informações, como por exemplo nós estamos tendo aqui hoje,
e fala, opa, mas por que eu tenho cisma com o povo X? Né? Então, os meus antepassados, a gente vai aprendendo isso também, não só no Theta Healing, mas na constelação familiar, se fala muito, né, da parte sistêmica, então a gente vai aprendendo ok, eu posso deixar isso para trás, deixar os pesos dos ancestrais lá atrás e ainda assim continuar pertencendo a esse sistema, mas escolhendo fazer coisas diferentes, seguir caminhos diferentes. Tá? E para aqueles que acreditam, os nossos ancestrais, quando fazem a passagem, no Theta Healing também aprende sobre isso, que muitas vezes eles podem estar nos acompanhando em algumas épocas da vida, e mesmo a gente, né, quem acredita em vidas passadas, muitas vezes podemos ser os nossos próprios ancestrais, em alguma época remota lá atrás. A gente, né, não sabe exatamente, tem pessoas que até fazem terapias, que fazem regressão, que conseguem acessar mais informações, mas isso não é assim o tão importante. Você não precisa especificamente ter essa consciência para você decidir mudar alguns padrões em você, e também assumir a força dessa ancestralidade em você. Tá? E para aquelas pessoas que têm a oportunidade, né, de fazer o mapa, né, de fazer a árvore genealógica, ela é muito interessante. Eu tentei fazer com a minha família, mas não deu muito certo, porque eu tenho pouquíssimas informações, né, desde os meus bisavós, dos meus avós e bisavós, então eu não consegui. Na época eu até quis fazer por conta desse curso, Relações Mundiais, que eu fiz no começo do ano passado. Então eu conversei com os meus pais, né, porque os meus avós todos já fizeram a passagem, mas eles também têm poucas informações, então é algo que vai ficar realmente na história, né? Mas está tudo certo, mas quem tem interesse de fazer, eu acredito que é bem interessante para a gente conhecer um pouco mais da nossa fisicalidade aqui no momento. Tá? Uma coisa interessante de falar, até teve uma das clientes que ela leu um post esses dias e ela me marcou, que é onde fala sobre a força da avó materna nas nossas crenças, no que a gente é. E é muito impressionante. Eu já tinha lido esse texto, até comentei com ela, porque a avó materna, gente, ela tem uma influência muito grande em todos nós, mesmo que a gente não tenha tido a presença dela. De novo, porque vem a nível genético. Então, ela tem esse poder porque ela que gerou os óvulos, né, da mãe, no caso. Então, a mulher, quando está lá, ainda dentro da barriga da mãe, ela já tem os seus óvulos se formando, que é a reserva que vai durando durante a vida toda, né? E aí, quando então a minha avó gerou a minha mãe, ela já estava gerando lá dentro dela os netos. Então, é uma força, assim, gente, muito impressionante. Né? Eu mesma, eu tive uma influência muito grande da minha avó materna, uma pessoa que fez, assim, teve pontos fundamentais, né, na minha formação, nas minhas crenças, tudo isso. E eu acredito que isso aconteça com muitos de nós. Né? Não que a avó paterna, gente, seja menos importante, não é isso. Mas é porque a mulher é aquela que passa a vida, né? Aquela que gera, é aquela que carrega ali dentro. Então, a energia, né, o cordão umbilical mesmo energético que se forma entre a avós, né, a mãe, a filha, ele é muito forte. Né? Deixa eu ler o que a Elô está colocando aqui. A minha avó materna morreu quando eu tinha 5. As pessoas dizem que eu me pareço muito com ela. Olha lá, tá vendo? Exatamente. É isso mesmo, Elô. Então é uma ligação, por exemplo, você era uma menina quando ela fez a passagem e você tem essa ligação extremamente forte com ela. Olha que lindo. Então é honrar essa mulher que deu a vida para sua mãe, que deu a sua vida. Né? E se você for ter filhos, você vai repassar isso adiante, que vai repassar adiante. Então, realmente, é uma coisa assim muito profunda. Né? Então, aproveite aí, que com certeza, eu tenho certeza que ela continua te olhando da onde quer que ela esteja. Né? E a todos nós.
porque espiritualmente falando eu sinto muito forte sempre, né, a presença da minha avó materna, até por sonhos, tanto eu e minhas irmãs a gente vive sonhando com a minha avó materna também, ela vive passando recadinhos aí pra gente. Né? Então, meninas e menino, se o Ricardo não estiver aqui ou mais algum tenha entrado e eu não tenha visto, honrar essa vida que os nossos pais, os nossos avós, bisavós nos deram é bastante importante. E isso não significa que eu tenha que fazer e repetir todos os padrões que eles seguiram. Porque a cada... como é que fala? Peraí que eu vou lembrar a palavra. A cada geração, as coisas, é claro, vão se modificando. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente pode ter uma qualidade de vida, a maioria de nós, muito melhor do que se a gente for pensar na época dos nossos avós, bisavós e muitas vezes até dos nossos pais. Acontece que, aí agora falando um pouquinho das constelações familiares, né? Dentro das constelações familiares existem padrões, existem 3 leis que regem o nosso contexto dentro dessa visão sistêmica. E a primeira dessas leis é a lei da hierarquia, ou seja, o que nasceu primeiro, no caso, minha bisavó, avó, e aí homem e mulher, tá, gente? Os meus pais, eles são maiores do que eu. Então, eu sou menor, independente da idade que eu tenha, porque eu vim depois. Então, é uma hierarquia que existe, certo? Do maior para o menor. E quando eu entendo isso, eu vou percebendo também que eu não sou responsável pelos meus pais, pelos meus avós e bisavós. No sentido assim, que a gente vê hoje em dia muitas inversões de papéis. E eu não sei, algumas pessoas aqui eu sei que conhecem constelação familiar. E quando a gente está fazendo uma constelação como participante ou quando você está sendo atendido com uma constelação, isso fica muito claro nos papéis. E aí, quando a gente faz esse trabalho e mesmo eu decido me colocar no meu papel dentro daquele sistema familiar, tudo vai se encaixando, porque eu assumo o meu lugar dentro daquilo e deixo de cuidar do outro. Por exemplo, é comum, e eu conheço várias pessoas, tanto clientes quanto amigos, que assumiram o papel do pai na falta deste, tanto por ter falecido ou por separação. Então, energeticamente falando, essas pessoas, tanto pode ser homem quanto mulher, tá, gente? Assumem o papel do pai para dar o suporte para aquela mãe e deixam de ser filhos, entende? De ter o papel de filhos. Só que com isso a pessoa se sobrecarrega e há um desequilíbrio dentro desse sistema familiar. Tá? Depois, quem tiver mais curiosidade, eu posso explicar um pouco mais e até mesmo vocês podem procurar saber, né? Que tem bastante gente que faz as formações, que tem os terapeutas também de constelação. Quem precisar depois eu posso indicar. Eu não sou consteladora, mas eu conheço por já ter participado muito, já ter feito retiros, tudo isso. Né? Então a gente vai também vivenciando e vai compreendendo muito bem como é que aquilo funciona. Tá? A segunda lei é a lei do pertencimento, ou seja, eu pertenço àquele sistema familiar. E essa lei, ela é muito forte. Tanto é que muitas pessoas têm questões, vou dar um exemplo aqui, de se manter na escassez, de se manter nas dificuldades da vida para continuar pertencendo àquele sistema familiar. Por exemplo, hoje, de repente, você é uma pessoa que, graças a Deus, tem uma condição bacana de vida, mas inconscientemente, talvez dentro de você, pode ter uma coisinha assim: nossa, mas como que eu estou ganhando tanto mais do que o meu pai e minha mãe ganharam na vida? Ou como que hoje, será que eu mereço ter uma casa tão melhor do que os meus pais tiveram? Isso é pertencimento, entende? Porque conforme a lei da hierarquia, eles são maiores, então para honrar,
muitas vezes eu fico me sabotando inconscientemente para pertencer àquele sistema familiar. Tem a Cá, ela está colocando aqui, eu vivo isso aqui em casa, essa escassez. Então, Cá, isso é da linha ancestral e que se você quiser, você pode entrar aí em um trabalho de autoconhecimento, por exemplo, pelo Theta Healing, pela constelação familiar, para você olhar para isso e mudar esse padrão na tua vida. Até porque quando a gente altera o padrão na gente, a gente acaba mexendo no nosso sistema e influenciando até nos descendentes. Eu não sei se você tem filhos, mas se for o caso de você já ter filhos, isso já é algo que vai mudar para eles. Ou se um dia você vier a ter, isso também já vai ser diferente na vida deles. Tá? Porque, de novo, é informação. Informação está no meu DNA. Se eu mudo essa informação no meu DNA, os meus descendentes e as pessoas que estão ali, se eu tenho muito contato, e os DNAs, né, as células, elas se comunicam, então aquilo vai alterando dentro do seu sistema como um todo. Tá bom? A Elô está colocando que está se identificando muito com tudo isso. Vamos mudar esse padrão então, Elô. Depois você me chama no privado para a gente conversar melhor. Tá bom? E complementando a lei do pertencimento, gente, vejam se vocês já passaram por alguma situação assim ou conhecem alguém na família ou amigos que a gente fala muitas vezes. Nossa, mas o meu primo X, ele é tão parecido com aquele tio, mas nossa, ele nem teve contato com aquele tio ou aquele avô, bisavô que ele nem conheceu, porque o fulano é tão parecido com aquele primo distante, entende? Isso é pertencimento. E também no Theta Healing, na constelação familiar, é falado da lei dos excluídos. Aí eu vou entrar em casos, vou dar um exemplo aqui que é um pouco mais forte, mas para ficar bem claro para vocês. Questões de suicídios dentro de um sistema familiar. Isso acontece porque lá atrás aconteceu com um integrante dessa família e esse integrante, no sistema dele, ele foi excluído, tanto energeticamente quanto pelo julgamento das pessoas que aqui ficaram ou pela culpa que ele sentiu. E aí, gerações depois, aquilo se repete e se repete, ou quando não acontece em todas as gerações. A mesma coisa pode acontecer também em situações de depressão, de doenças físicas também, tá? É pertencimento, porque essas pessoas foram excluídas, então vai entrar um integrante ali na família que, para honrar aquele sistema, vai assumir aquele papel para que aquele lugar seja preenchido, tá? Então, não sei se está complexo, não sei se alguém aí nunca ouviu falar de constelação, mas se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui também, certo? E a terceira lei é a lei do dar e receber, né, que tem que ser equilibrado para não ficar na falta de ninguém. Porque se, por exemplo, se eu sou uma pessoa que só dou, né, só dou, aquilo fica indigno para comigo. E isso, ele interfere em todos os meus relacionamentos que isso acontece. Pode ser tanto dentro da família, lá com seus pais, pode ser com o seu companheiro ou companheira, pode ser em relacionamentos de trabalho, né? Então, é realmente muito importante esse tópico, porque é importante ter essa balança, tem que ter esse equilíbrio. A gente não pode só dar, nem a gente pode só receber. Isso tem que ter um equilíbrio para que as coisas caminhem ali de uma forma mais harmônica. Tá bom? Outra coisa que eu acho que é importante comentar aqui com vocês, eu sei que várias pessoas que estão aqui também conhecem, é o Ho'oponopono. Eu sempre falo dele nas lives, mas o Ho'oponopono, então, ele é uma técnica de meditação havaiana, onde a gente também, quando a gente está fazendo ali o Ho'oponopono, a gente também se conecta muito com a nossa linha ancestral.
né? Então, depois, quem quiser saber mais informações, fica à vontade para pesquisar ou para me perguntar, tá bom? A Juliana, ela está perguntando, no caso de câncer, também é padrão energético? Também, Juliana, também é padrão, tá? Ó, uma coisa que é muito comum, que para ficar bem assim ilustrativo para vocês, a diabetes. Casos de diabetes em família, pode reparar, e eu tenho uma médica aqui que está me assistindo, ela pode até me corrigir. A gente aprende o quê? Que é genético. Então, o meu avô teve, o meu pai teve, eu vou ter, o meu filho vou ter. Mas isso, ele entra nessa parte sistêmica. Então, para fazer parte daquele sistema e honrar aquela família, eu assumo ter essa doença também. E aí você me pergunta, mas por exemplo, digamos que é uma família, tem 3 irmãos, 2 já tem essa questão de diabetes e um está super bem. Por quê? Esse um, mesmo que inconscientemente, ele fala, não, gente, eu não preciso disso, eu não preciso ter essa doença para me sentir pertencendo, para fazer parte desse sistema familiar. Tá? Então é algo que é sistêmico, sim. O Alzheimer também é, Dani. E o Alzheimer, ele tem também, metafisicamente falando, uma questão muito forte de que a pessoa, normalmente ela desenvolve essa doença porque ela se deixou de lado durante a vida para viver a vida do outro, tá? E quando eu falo isso, eu falo com um certo conhecimento de causa, porque eu tive um caso na família e agora está acontecendo outro, e quando eu descobri isso, eu até comentei com uma das minhas irmãs, eu falei, então, está acontecendo porque percebe como se repetiu a história? Então, aquilo acontece, a pessoa deixa de lado e vai viver totalmente a vida do outro. Então, é esse esquecimento de mim que eu vou viver para o marido, para a mulher, para os filhos, e aí de repente algum deles parte e eu não sei nem quem eu sou, porque eu vivi tanto para o outro que eu me esqueci dos meus sonhos, eu esqueci de quem eu era. Então, metafisicamente falando, o Alzheimer tem a ver com esse esquecimento de mim para viver em função da vida, dos sonhos para o outro, tá? Até esclarecendo para algumas pessoas aqui que todas as doenças físicas, antes elas foram materializadas, né? Estavam ali no nosso campo energético. Então, nós temos vários corpos sutis, que são o nosso campo energético, e aí elas vão se manifestando energeticamente com outros sintomas, mas a gente não dá ouvidos, a gente vai deixando para depois. Por exemplo, as pessoas acham que é comum ter enxaqueca, ter dor de cabeça e ter cólicas, aí falando das mulheres, mas não é comum isso, não é normal você ter dor de cabeça e cólicas. Isso está querendo te alertar para algo, mas a gente não olha. Então aquilo, a gente fala, não, toda mulher tem mesmo, né? É normal ter dor de cabeça, é normal ter cólica, é normal ter pressão alta, né? Colesterol alto. E aí eu fico tomando remédio a minha vida inteira, remediando, e eu não estou falando que os remédios são ruins, pelo contrário, o nosso físico ele precisa também para que seja curado. Eu posso escolher olhar o meu todo, que é isso que as terapias integrativas, as terapias holísticas trazem para a gente. Eu vou olhar para as minhas emoções, para o que está acontecendo lá dentro, para que eu me cure emocionalmente e espiritualmente e, consequentemente, eu traga também essa saúde para o meu corpo físico. Tá bom? Existem inúmeras ferramentas, Renata, que podem curar. Eu acho que eu estava falando enquanto você escreveu. Então, por exemplo, o Theta Healing é uma delas, dependendo de uma constelação familiar. E aí você vai identificar. E técnicas também, gente, aquelas como fitoterapias, aromaterapias, né? Essas técnicas também, elas são super válidas. Então, vai do que você se identifica
né? Mas tudo é possível desde que você se permita. Então, a cura é para todos nós. Basta a gente olhar para isso e querer realmente resolver a questão na sua raiz, que é uma das coisas que o Theta Healing faz muito. A gente sempre busca ir sempre fundo, gente, na fala daquilo, para que aquilo seja modificado e a pessoa se liberte daquele padrão e traga novos padrões fortalecedores e possibilitadores em suas vidas. Tá bom? E em relação aos nossos ancestrais, então, eu quero propor para vocês agora essa meditação. E para quem, né, tô vendo algumas pessoas novas aqui de novo, entrando ainda, no Theta Healing a gente faz uma meditação onde a gente se conecta com essa energia do Criador. Eu chamo de Criador ou fonte criadora, mas talvez para você seja Deus, seja Oxalá, isso, energia, da maneira que você quiser chamar, tá? Então, eu vou fazer essa meditação para quem quiser, claro, participar disso. E aí, quando a gente chegar nessa energia da criação, nesse momento eu vou trazer algumas informações que a gente chama de downloads no Theta Healing e eu vou pedir aqui a permissão de vocês para quem quiser receber no seu campo energético. Mesmo que eu não esteja ouvindo, porque eu não vou estar, mas como eu estou conectada com vocês aqui, a gente está falando, né, de técnicas energéticas, quem quiser receber as informações, basta falar aí onde você está, sim, e eu energeticamente aqui vou estar enviando essas energias para vocês, tá bom? A Juliana está falando, parte da cura é o desejo de ser curada, exatamente, é uma grande frase de Sêneca, né? Então, nós, gente, somos muito mais poderosos e infinitos do que a gente possa imaginar, então a gente pode se curar. Jesus, quando teve aqui, ele não falou, vocês podem fazer isso e muito mais? Então, quando a gente escolhe se olhar, se cuidar, se curar, se conhecer melhor, a gente está fazendo o quê? Despertando esse poder na gente. A gente está se conhecendo melhor para poder trazer esse nosso mestre interior à tona. E aí existem várias vertentes, então você vai buscar aquela que faz mais sentido para você. Não tem certo e errado, porque na verdade todos os caminhos vão dar nessa energia da criação, né? Que é a fonte que tudo é, que é Deus, que é Jesus, que é Oxalá. Então são diversos nomes que a gente dá para uma coisa só, que é amor incondicional. Tá bom? Então, pessoal, eu vou convidar quem quiser participar da meditação, que você fique aí sentado ou deitado de uma forma bem confortável. E aí, eu vou colocar uma musiquinha aqui, vamos ver se vocês conseguem ouvir, para ficar de fundo. Se alguém puder me dar um joinha ou um ok de que está ouvindo, para ficar bem relaxante para vocês. E então, na meditação, eu vou guiando e vocês vão se deixando aí se conectar com essa energia. Ok, Dani? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu convido todos vocês a fecharem os olhos e respirarem por algumas vezes, bem profundamente. Você vai respirando e a cada respiração que você faz, você vai deixar o seu corpo relaxar cada vez mais. Sua cabeça, pescoço, seus ombros, todo o seu tronco, braços, pés, suas pernas,
Com isso, a sua mente ela vai desacelerando. E você fica cada vez mais relaxado. E aí você vai deixando a sua respiração natural. E vai se conectando agora com o seu coração, com o seu centro cardíaco. Vai ouvindo, sentindo os seus batimentos cardíacos. Até que você vai imaginar que lá do centro da Terra vem toda a energia da Mãe Terra, da Mãe Gaia. E essa energia que tem a força de toda essa natureza, de toda a nossa ancestralidade da Terra, vem subindo camadas e camadas de rochas, cristais, minerais. Vem subindo, subindo, subindo. E ela toca a sola dos seus pés, entra na sua pele, vem subindo pelas suas pernas, toca a base da sua coluna e vem subindo por todos os seus centros energéticos, passa pelo seu coração, vai subindo e no topo da sua cabeça se forma uma linda bola de luz. Você entra nessa bola de luz e sobe, atravessa o teto do lugar que você está, vai além do céu e vai subindo, 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 além do universo, cada vez mais alto, mais rápido. Você atravessa a camada de luzes claras, escuras e claras. Segue subindo, 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 subindo. Passa por uma camada de luz dourada e sobe. Sobe, 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 sobe. Atravessa agora uma camada que parece um imenso arco-íris, gelatinoso. Você passa por todas essas cores. E a cor rosa pink te impulsiona e você sobe mais. Sobe, 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 sobe. E aí você chega num portal de luz perolada, branca, 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 branca. Quando você entra nesse portal, a sua bola de luz ela desmancha e você sobe cada vez mais alto e dissolve nessa energia. Sobe, se mistura, se dissolve. Essa energia que é puro amor incondicional. E aí desse lugar, eu peço a permissão para trazer para você amor incondicional para todo o seu ser. Se você permitir, basta dizer sim e sentir esse amor incondicional em todas as suas células, átomos, moléculas.
Vocês permitem também que eu traga para vocês a consciência e a sensação mais elevada do que é se assumir sem medos, essa centelha divina que você é. E que você saiba a sensação mais elevada de fazer parte do seu sistema familiar da forma mais elevada e melhor, podendo fazer as suas escolhas, fazer diferente e ainda assim continuar honrando todos os que vieram antes de você. Então vai sentindo todas essas informações chegarem nas suas células de forma amorosa, banhado nesse amor incondicional da fonte criadora. E aí, eu vou pedir para você visualizar nesse lugar dessa energia branca, desse amor incondicional. Imagina que tem uma imensa pirâmide ao seu redor. Uma pirâmide dourada, que se encontra nesse lugar, completamente protegido, protegida pela energia da criação. Dessa forma, você vai imaginar agora que a sua mãe está com a mão dela no seu ombro esquerdo e o seu pai está com a mão dele no seu ombro direito. E atrás da sua mãe estão os seus avós maternos, também com a mão nos ombros dela. Da mesma forma que com o seu pai. E mesmo que você não tenha os conhecido, você pode imaginar que são pontos de luz que estão formando uma imensa fileira de avós, bisavós, tataravós, infinitamente atrás de você. E todos esses seres que passaram antes, que tiveram as suas vidas conforme eles escolheram, vocês permitem que seja enviado amor incondicional para todos eles a partir dos seus pais e que esse amor atinja todos que vieram antes de você. Para quem disse sim, imagina mais luz atrás, tomando conta e banhando todos esses seres. E aí agora que todos já receberam muito amor incondicional, você vai se virar de frente para os seus pais e aí tem uma caixa do lado da sua mãe. Nessa caixa está tudo aquilo que você não deseja mais carregar, que venha do lado da sua mãe. Então você vai pegar, entregar na mão dela, agradecer por todos os aprendizados, mas que agora você escolhe viver sem carregar o peso que veio dela e dos ancestrais dela.
E aí você pode também convidá-la a passar essa caixa para trás, para que cada um vá ficando com aquilo que é seu. Lembrando que tudo isso é feito com muito amor, com muito respeito e com muita gratidão. E da mesma forma você vai fazer com a caixa que está aí do lado do seu pai. Então pegue essa caixa, agradeça também pelos aprendizados, agradeça pelo que ele pôde ser para você e devolva também tudo que você já não precisa mais carregar, que veio a partir do seu pai, mas que ele também recebeu de outros. E nesse momento, talvez você queira unir a sua mão no peito, na frente do peito, e agradecer fazendo uma reverência para eles, agradecendo a vida, agradecendo a todos os aprendizados, ao que eles puderam ser para você, porque eles também são seres que estão aprendendo, crescendo e evoluindo. Também têm os seus desafios, as suas dificuldades, assim como nós. Então agradeça do seu coração, porque agora você pode fazer escolhas diferentes e ainda assim pertencer com muita honra e amor a todo esse sistema. E com todos esses ajustes feitos, você vai olhar de novo para eles e aí você vai se virar então novamente de costas, com a sua mãe com a sua mão no seu ombro esquerdo, seu pai no seu ombro direito. E nesse momento eu te convido a sentir que você receba por meio dos seus pais toda a força, todas as virtudes, todas as qualidades que vêm por meio deles, que antes vieram dos seus avós, bisavós, tataravós. Então, virtudes como força, como compaixão, como generosidade, como honestidade e todas as demais virtudes que você está recebendo aí e informações que estão vindo no seu coração, receba tudo isso e continue agradecendo por tudo que todos eles viveram, tudo que eles aprenderam e repassaram para você. E aí, com essa gratidão, com esse amor no coração, essa compaixão entre todos, as fileiras atrás, elas vão começar a se desmanchar. Então, imagina que eles estão indo para essa luz infinita do Criador, junto com essa pirâmide que estava formada ao seu redor.
Então essa pirâmide junto com todos eles vai subindo cada vez mais para essa luz branca, branca, branca e se dissolvendo nessa energia de amor incondicional. Até que você não possa mais visualizar. E dessa maneira, você, é sua consciência nessa energia da criação, vai imaginar que você está sendo banhado por uma cachoeira de uma água cristalina que te lava todo ser, que transpassa pelas suas células, limpando, purificando, transmutando todo o seu ser para a energia mais elevada da criação. E então você volta a fazer algumas respirações mais profundas. Mais uma vez. Vai mexendo devagarinho a sua cabeça, de um lado para o outro. Mexe um pouquinho os seus ombros, as suas mãos, os seus pés, para você ir recobrando a sua consciência corporal. Respira fundo mais uma vez. E pode abrir os olhos. E eu quero saber se vocês estão bem, se alguém sentir de compartilhar aqui como que foi a experiência. Coloquem pelo menos um joinha ou apertem o coraçãozinho para eu saber que vocês estão todos bem por aí. Isso. Se alguém quiser compartilhar, dizer aí o que sentiu, como é que foi, a gente tem alguns minutinhos. Ai, que delícia, Dani. Renata. É emocionante mesmo, Ju. Eu também me emociono com essas meditações. É muito profundo. Então, vocês já sabem o caminho dessa conexão com essa força, né? Ai, sim, que lindo! A gente se emociona mesmo. E trazer essa experiência, gente, é muito gratificante para a gente ter essa força dos nossos ancestrais para esse momento que estamos vivendo. Então se conectem com isso. Eles passaram tantas dificuldades para a gente estar aqui, então vamos trazer essa força e agradecer por tudo que eles viveram por nós e que hoje a gente está aqui para fazer o nosso melhor, né? Para escolher fazer o nosso melhor, sair da vítima e assumir esse nosso poder interior. Tá? E eles estão aí para isso também, para a gente sempre se conectar com essa energia. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? A me colocou de águia. Ai, que delícia! E teve alguma outra comentário aqui? Deixa eu ver se eu consigo ler ainda. Peraí. Eu fiz sessões de teta, porém senti uma energia forte com você. Ah, que lindo, Dani! Que bacana que você já conhece o Theta Healing. Fico feliz em saber. É isso aí. É a gente trazer, né, essas energias para o nosso dia a dia, essa conexão, porque há algo muito maior por trás de tudo isso. E vai da gente
escolher onde que eu quero colocar a minha força, a minha intenção, né? Se é confiar, se é acreditar nessa energia superior, acreditar e estar fazendo sempre o meu melhor para que a vibração planetária mude. Porque tudo que está acontecendo aí, de alguma maneira a gente co-criou, né? Porque nós somos esses co-criadores. Então, isso, o que eu posso fazer para colaborar com essa mudança? É se conectar com essa energia superior. É a gente todo dia agradecer e emanar esse amor incondicional para o planeta, né? Ali para mim, para minha casa, para os meus amigos, para minha vizinhança, para o meu país, para o meu planeta. E assim a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira muito mais fortalecida. Tá bom, pessoal? Então eu quero agradecer a todos pela oportunidade. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar no privado, mandar um direct, tá bom? Amanhã, no final do dia, eu vou colocar esse material também no YouTube, então quem quiser assistir, né, se não der tempo de ver por aqui, que vai ficar 24 horas, mas quem quiser ver essa live ou outras que vão com certeza complementar, em todas elas tem meditação, tá, gente? Então vocês vão poder fazer. Vocês fiquem à vontade e desejo uma ótima noite para todos, tá bom? Namastê e linda noite para nós. Um beijo para todos. Tchau, tchau.